Ok, vamos acabar com isso. O grupo G é um grupo considerado desequilibrado, 2 fortes favoritos para passar e 2 para ficar no caminho. Mas isso é meio complicado de dizer, porque um desses favoritos é o Manchester City, que se encontra na sua pior fase em anos. O City, acho que todos aqui estão cientes disso, né, vem na sua pior fase da era Guardiola. No comando do time desde 2016, tiveram várias derrotas nesses últimos meses, várias delas seguidas, sofreram empates inacreditáveis, caindo fora da briga pelo título da Premier League e já foram eliminados da Champions. É um momento difícil para o atual campeão inglês. Explicações para essa fase ruim envolvem lesões que afetaram bem o time, né? O Rodri até agora não retornou e ele faz falta no meio campo. O De Bruyne passou um tempo lesionado e depois um tempo retornando ao ritmo de jogo. O Oscar Bob mal atuou nessa temporada e ainda não retornou. É uma consequência de ser um time que compete em muitos torneios e não tem um elenco tão grande para sustentar bem isso. Falta rodagem. Acaba sendo um time sendo esticado ao seu limite. Até junho, o City deve ter a maioria desses lesionados de volta, mas podem não se encontrar no melhor ritmo de jogo. Eles têm novos reforços agora, né, que vão ajudar a dar profundidade nesse elenco. O zagueiro Kusanov, que vinha jogando bem na Liga, o meia Nico Gonzalez, que havia destacado como um bom nome do Porto lá no meu primeiro vídeo, mas logo depois o City comprou ele. Por fim, o atacante Marmoush, cara que estava deitando lá na Bundesliga e já fez um hat-trick agora pro City. Fora estes, tem o resto do elenco, né, com vários jogadores experientes e qualificados, mas como o time no geral, né, não vem na melhor fase. Há uma falta de confiança e vulnerabilidade na equipe, o fato de que passaram tantos anos sendo o time mais forte da Inglaterra, talvez o tenham deixado despreparados para lidar com esses fracassos recentes. Mas como eu disse, eles têm caras qualificados, né, como o zagueiro Ake, o lateral /zagueiro Gvardiol, que não vem fazendo uma temporada boa, os meias Kovacic, outro de uma temporada ruim, Bernardo Silva, e o ataque com Phil Foden, Savinho e Haaland, que ainda é o vice-artilheiro da Premier League. O Manchester City realmente não se encontra em bom momento e deixa dúvida sobre o que esperar deles para esse Mundial. Eu digo que aquele empate absurdo que sofreram por Feyenoord na Champions fez parecer realista a chance dos 2 não-europeus desse grupo de pontuarem com eles. Porém, esses 2 vão ter que vir jogando o seu melhor futebol para fazer isso, e mesmo assim pode não bastar. Até junho o City pode já ter passado do pior dessa fase, né? Os novos reforços, o retorno de Rodri podem ajudar o City a voltar ao melhor do seu futebol. Então eu estou confiante que eles vão passar desse grupo. Chegamos no nosso último africano a se falar, o Wydad Casablanca, o maior time do Marrocos, campeão da África pela última vez em 2022. Aquele foi um ano bem grande para o Marrocos, né? Mas atualmente não estão no mesmo hype de quase 3 anos atrás. O Wydad não se classificou para a Champions dessa temporada e não parece que vai poder brigar pelo título do Botola atual. Eles vêm sob o comando de Rulani Mokoena, que treinou o Mamelodi Sundowns de 2020 até julho passado, quando foi treinar o Wydad. No Mamelodi ele ganhou 3 campeonatos nacionais e também um título continental, a Liga de Futebol Africano de 2023, um torneio que só descobri fazendo pesquisa para esse vídeo. Foi uma tentativa de fazer uma Superliga Africana, só rolou lá no final de 2023 e não parece que vai voltar. No caso, o Mamelodi Mokoena se sagrou campeão em cima do Wydad ainda naquele torneio. O trabalho dele no time marroquino agora tem sido criticado. Como eu disse, eles estão atrás demais em pontos para brigar pelo título. O Berkane está simplesmente com muita vantagem para poucos jogos restantes. Mas aí, eles são os segundo colocados, né? Sofreram só 4 derrotas e estão com 5 vitórias seguidas. Então, não é um trabalho muito ruim. Seu elenco não é nada lá tão chamativo. Conta com o zagueiro Harkaz, que tem recebido umas oportunidades recentes com a seleção marroquina. O outro zagueiro, o Botulli, veio do Mamelodi não muito tempo depois do técnico. O lateral Muf chegou agora, vindo de temporada jogando na primeira divisão croata e portuguesa, com alguns números interessantes pelo Portimonense. O volante recém-chegado, Mikael Malsa, jogou bastante na La Liga, sendo titular pelo Levante. O meio atacante, Hansa Saki, com bastante experiência, jogando na segunda divisão francesa e uma também na Ligue 1. Ele estava presente naquele rebaixamento do Saint-Étienne em 2022. Que beleza, né? Daí no ataque, que não é nada fora da curva em termos de produção de gols, mesmo sendo o melhor, né, do campeonato marroquino, temos o Ponta Araíri, artilheiro do time. Cara que teve passagens e números interessantes jogando na Holanda e na Arábia. É um cara bom, né? O Mailula, cara que teve uma temporada muito boa com o Mamelodi 3 anos atrás, vem sendo um bom garçom pro time. E de centroavante nato, bem, não tem muita coisa. O time é deficiente nessa área. O Wydad não tem uma tarefa fácil para esse Mundial. E não vejo com os melhores recursos, jogando o melhor futebol para peitar os 2 europeus do grupo. As melhores chances, né, do Wydad seria pontuar com o City ou a Juve para chegar vivo no último jogo e vencer bem do Al-Ain. Talvez se classificar com saldo de gol, não sei. É possível até, mas não é fácil. Chegamos então na Juventus, né, a gigante da Itália, que vem de temporadas recentes meio turbulentas, né? Não indo tão bem nas competições continentais, não competindo muito pelo título da Série A.
e meio que continua assim. A Juve está bem na parte de cima da tabela da Série A, dentro do G4, mas não estando na disputa do título, e na Champions tiveram alguns resultados interessantes, venceram até do City, né? Mas foi bem medíocre no geral e já está eliminada. Eles estão desde o começo da temporada sob o comando do Thiago Motta, que comandou o Bologna na última temporada, que fez uma ótima campanha, né? Seu grande feito no trabalho atual é que a Juve só perdeu um jogo até agora na Série A. Estava invicto no campeonato até umas semanas atrás. Em compensação, eles são o time que mais empata na Série A. Mais da metade dos jogos deles no campeonato foram empates, e na Champions também foram algo assim. É uma equipe que não consegue bem segurar seus resultados e evitar de sofrer empates, mesmo tendo a segunda melhor defesa da Série A. Então não é o time mais confiável para conseguir os resultados. Seu elenco não é talvez tão fora da curva, mas não dá para falar que é ruim também. Na zaga eles têm o Bremer, que nem jogou a direita essa temporada, mas até junho já deve estar de volta e retornando ao ritmo de jogo. Fora ele, conta o Kugati, o Kalulu, que tem sido os titulares dessa temporada. Acho que tem ido bem, mas não são tão bons quanto o Bremer. Estão ruins de laterais, poucas opções e nada muito interessante. Ultimamente eles têm improvisado o Ea, que é ponta. No meio as coisas são bem mais interessantes, com o volante, capitão Locatelli, o Douglas Luiz, que veio de boas temporadas pela Aston Villa. Não jogou muito na temporada por lesões, mas é um nome que vale destacar e creio que até junho ele deve voltar já. E também tem outro meia, o McKennie, cara importante que tem boa participação em gols. O ataque é qualificado, com pontos interessantes como o garoto Ildiz, ganhando mais protagonistas da temporada, e os dois centroavantes muito bons, né, o Vlahovic e o Kolomuani. A Juve vem sem dúvidas com um time bom bastante para passar desse grupo, até em primeiro possivelmente. Mas vendo algumas das suas deficiências, como vem empatando um monte de resultados essa temporada, eu creio que entre eles e o City, eles estão mais suscetíveis a perder pontos com os dois árabes do grupo. E aqui temos o atual campeão asiático, o Al Ain, que temporada passada foi impressionando, né, eliminando na Champions o Al Nassr, o Al Hilal. Mas essa temporada não tem impressionado muito. Eles já estão eliminados da Champions atual, tendo adquirido só 2 pontos. Eles tiveram um sorteio duro e pegaram os adversários mais difíceis no geral, mas ainda assim, né, atual campeão, porra. E basicamente estão fora da disputa pelo título do campeonato emiradense, mesmo que estejam em terceiro. Nessa temporada, eles já estão no seu terceiro técnico, o sérvio Vladimir Ivic, que assumiu agora nesse mês. O Ivic havia treinado o Krasnodar da Rússia pela maior parte da temporada passada, onde ele os deixou em segundo lugar, a um ponto do líder, então acho que tem um currículo bom. O trabalho do Ivic para esse Mundial vai ser bem exigente, mas ele tem peças boas e, se engrenar bem o time até junho, acho que pode ter mais potencial para surpreender nesse grupo que o Haddad. Eles têm no gol o Khalid Eissa, titular da seleção dos Emirados, e não acho ele grande coisa. No que vi dele na Champions passada, o cara cometeu uns erros que quase impediu o time de chegar na final. Mas ele tem experiência pelo menos. Na zaga eles têm o Fábio Cardoso, jogador do Porto nos últimos anos, mas ele só está emprestado até o final de junho, então não sei como fica para ele participar do Mundial, mas se puder, é uma boa peça para o time ter. Fora ele, o Al Ain tem a dupla de zaga Coadio e Hasheni, titulares no título continental ano passado. Daí nas laterais, eles contam com o capitão Bandar Mohamed, bom garçom do time, mas no geral, essa defesa não tem merecido ser bem destacada, assim, né? Sofreu bastante gols nessa temporada. No meio eles estão com bastante opção de volante, como o Yongu Park. Tem os meias atacantes Palácio e o Caco Gamarra, cara muito participativo em gols do time. E daí indo para ataque, que é talvez a melhor área do time, tendo o melhor ataque da Liga Emiradense, até o quarto melhor dos times do Oeste Asiático na Champions, mesmo sendo o último colocado. Aqui temos o seu melhor jogador, o atacante Raimi, né? Artilheiro dos últimos Jogos Olímpicos e da última Champions. E o centroavantão togolês, Kodjo Olave, que faz gol pra caralho lá nos Emirados. O Al Ain tem recursos para talvez competir bem nesse Mundial, mas vão ter que vir bem treinados, jogando bonitinho, se quiser ter uma chance decente de tirar ou a Juve ou o City. Porque mesmo se na estratégia de eles empatar com um desses dois e depois no último jogo golear o Haddad, as chances ainda estão contra eles. Esse time não, porra. Para aqueles que não sabem, eu odeio o Real Madrid. Eles representam tudo que eu acho um saco do futebol, é hegemonia pura. Ganham porra toda, dominam tudo. O Liverpool tem fases ruins, o Bayern tem fases ruins, o Barcelona também. Que o Real tem? Eu parei nas quartas da Champions, eu fui só vice da La Liga. Que desastre de temporada. Sem falar que eles quase só tem jogador de países dentro da hegemonia do futebol, só europeu e brasileiro ou um uruguaio para mudar um pouco. A exceção agora é o Brahim Dias, que optou jogar pelo Marrocos. Metade do meu prazer com o futebol é ver esses locais de menos tradições crescerem no esporte, e o Real não ajuda em nada disso. Cacete, como que uma competição fodida como a Champions League pode ser dominada por um time? Caralho, os adversários inúteis sempre têm a chance de acabar com eles, mas no final não conseguem. Milagrosamente, o Real se safa e ganha tudo no final. Por incrível que pareça, eu não me animo com essas viradas loucas do Real. Obrigado, mas não, eu não quero ver o Real ganhar a 16ª Champions. Nós já vimos 15 vezes disso, eu sei como que é, porra. Ok, frustração à parte, o Real Madrid é o atual campeão europeu e da Espanha.
mas não vem fazendo a melhor temporada, né? Não se classificaram direto para as oitavas da Champions e tem tido mais dificuldade na liga atual do que tiveram na passada, já tendo o triplo de derrotas do que tiveram na temporada anterior. O trabalho de Ancelotti não tem sido simples. O time vem sofrendo mais defensivamente, já não tendo a melhor defesa da liga como antes, e não tendo o melhor ataque também. O que é interessante, porque o elenco é ainda melhor que o da última temporada. Eles ainda tem o goleiraço, o Courtois, o experiente zagueiro Rudiger, o bom Alaba na zaga também, né? Mas este tem que ganhar ritmo de jogo, que ele não conseguiu nessa temporada por estar lesionado. Na lateral, não deve contar com o Carvajal, que está lesionado pelo resto da temporada, né? O que é um golpe duro, porque não há tantas opções boas na lateral. O meio campo sente bastante falta do Toni Kroos, que se aposentou, mas eles podem contar com manos como o volante Tchouaméni, que não tem sido muito confiante. O Valverde é um cara muito qualificado, né? E você ainda tem o grande Bellingham, que faz bastante gols e assistências. No ataque tudo tá cheio de pontas, né? Como a dupla brasileira, o Rodrigo e o Vini Júnior, que vocês sabem, joga muito bola, né? E de centroavantes estão meio deficientes em quantidade de opções. Eles têm o Mbappé para atuar nessa posição agora, né? De qualquer modo, o Ancelotti tem usado uma dupla de ataque com o Vini e o Mbappé e que vem funcionando bem ultimamente. O Real é um time amplamente qualificado, mas deve vir para o Mundial com algumas dúvidas e inseguranças. Mas deve ter o suficiente para passar esse grupo. Eles enfrentaram 2 dos adversários aqui recentemente e não sofreram demais, então... Não os vejo tão favoritos assim nesse torneio, mas obviamente eles têm chances boas de serem campeões. Tomara que não, pelo amor de Deus. Hora de falarmos do nosso último asiático, e nesse caso sim, deixamos o melhor por último, o Al Hilal, o maior time de toda a Ásia e atualmente a sua melhor equipe. Os atuais campeões sauditas vêm sendo treinados desde a temporada passada pelo nosso conhecido Jorge Jesus. Não preciso falar muito dele, né? Sob Jesus, o Al Hilal se tornou um time mais forte do que já era, ganhando o Sauditão de forma invicta e conseguindo a maior sequência de vitórias de qualquer time na história. É realmente um trabalho bom. Mas o time não tem sido completamente imparável, tendo sido eliminado da Champions passada pelo Al Ain, e no momento nem são os líderes do Sauditão. Realmente, esses últimos jogos, o Al Hilal teve uns tropeços. Mas não podemos valorizar demais isso, né? E esquecer que esse é um time forte, tendo perdido só 2 jogos até agora no campeonato e vencido todos os seus jogos na Champions, exceto por um empate. Seu elenco é bem qualificado, especialmente com as contratações mais pesadas que te fizeram nas últimas 2 temporadas. Conto com o goleiro Bono, titular da seleção marroquina, o grande zagueiro Koulibaly, capitão do Senegal, e os laterais Renan Lodge e Cancelo. Então eles têm uma defesa teoricamente forte, mas eu sou o 6º time menos vazado do Sauditão, né? No meio não tem um número muito grande de opções, mas conto com umas peças boas, como o volante Rubem Neves, o Milinkovic Savic, bom goleador e garçom, né? Podendo também contar com o Cano, outra opção sólida. O ataque é forte, de longe tem o maior número de gols na Arábia, tem pontas bons como o capitão Salem Al-Dawsari, líder principal de garçom do time, né, e o Malcolm, mas é bom não sofrer lesões até Júnior, né, porque não tem opções da mesma qualidade para substituí-los. E de centroavante, tu tem o artilheiro Mitrovic, cara que já fez muitos gols na Inglaterra, tanto na Championship quanto na Premier League. O Al Hilal é bem forte para esse Mundial e é um dos não europeus que se vê mais expectativa para esse torneio. Eles agradaram em mundiais recentes com elencos menores, então creio que podem fazer algo especial até nesse torneio, até surpreender o Real, quem sabe. Porém, eles vão brigar mais pela segunda vaga, para a qual são favoritos. Agora, nosso último time da CONCACAF, o atual campeão norte-americano e também de toda a América. É isso aí, botafoguenses. Vocês perderam para o campeão da América do Norte. Eles são os campeões de toda a América, não vocês. O Pachuca vem na continuação do trabalho do uruguaio Guilherme Almada, que está no comando do time já faz 3 anos. Além da CONCACHAMPIONS do ano passado, o Pachuca de Almada conquistou a apertura de 2022. Mas não se deu tão bem no último apertura no semestre passado. O Pachuca ficou em antepenúltimo com apenas 3 vitórias. Uma campanha patética, considerando que no semestre anterior o Pachuca fazia campanhas decentes e regulares, além de ser o campeão continental. Agora nesse semestre, o Pachuca começou melhor o Clausura, já tendo mais vitórias que o semestre passado, mostrando um retorno a uma forma melhor. O elenco do Pachuca é nada absurdo, mas certamente não justificava a campanha ruim no semestre passado. A zaga tem o Barreto, experiente do campeonato argentino, mas agora vão ficar sem o Micolta por lesão, o que deve fazer falta. Na lateral tem o Brian Gonzalez, que foi eleito o melhor lateral da CONCACHAMPIONS. No meio campo eles têm o jovem volante Elias Montiel, que não tem nem 20 anos e já está como titular do time. Isso é outra coisa que vale destacar desse time, ele é jovem, bastante garoto em campo. Não sinto que vai ser o melhor para encarar um adversário do nível do Real Madrid, mas é menos ruim para os outros 2 do grupo. O ataque é onde temos os nomes mais chamativos, né? O Ponte Idrissi, cara de muita qualidade, foi campeão holandês pelo Feyenoord em 2023, sendo uma peça importante daquele time. O John Kennedy, que foi um destaque do Fluminense no título da Libertadores, e o experiente e super rodado Rondon, o artilheiro do time. Não é um elenco brilhante, mas tem peças desequilibrantes aí que podem fazer bem a diferença, então creio que podem competir legal com o Al Hilal pela segunda vaga, mesmo que não sejam favoritos. Nós tá fumando um baile e tá tomando um Red Bull. Alguém pediu uma bebida aí? Ok, sempre que eu olho os times que estão nesse Mundial, eu sempre penso, o que o Salzburg está fazendo aqui?
Tá, eu sei porque eles estão aqui, o ranking. Como há um limite de times do mesmo país, com países que já tem 2 times ou mais, não podendo ter times classificando por esse ranking, então, apesar de, obviamente, um time como o Liverpool estar melhor ranqueado que muitos aqui no Mundial, já temos 2 ingleses, né? Então acaba tendo que muitos times têm que ser pulados, né? Porque seus países já têm representantes o bastante. Daí assim você acaba chegando num time austríaco como o Salzburg. A questão que me incomoda disso tudo é que a UEFA já tem um ranking de clubes. A diferença deles para o ranking que a FIFA usou para esse Mundial é que o da FIFA leva em consideração apenas as últimas 4 Champions League, enquanto o ranking da UEFA é mais completo e leva em consideração as 3 competições continentais. Se usassem o ranking da UEFA, haveria algumas questões meio esquisitas ainda, tipo a Roma se classificaria para esse Mundial ao invés da Juve, mas teríamos o Barcelona ao invés do Atlético de Madrid e também teríamos o Ajax ao invés do Salzburg. Ou o Clube Bruges, mas ainda assim seria bem mais interessante que o time do Energético, que só jogou todas as últimas Champions porque jogar na Liga Austríaca, que por algum motivo era bem ranqueado bastante para receber vaga direta. Aqui alguns clubes melhores ranqueados que o Salzburg no ranking da UEFA, contando apenas os últimos 4 anos. Eu espero que para os próximos mundiais a FIFA reveja esse ranking classificatório, porque é muito nada a ver com um time desses aqui. Sei lá, usem esse mesmo ranking que usaram, mas priorize time das melhores ligas do continente, tipo, dê pontos extras para times baseados em sua liga, daí teríamos um holandês no mundial. Ok, vamos falar do time mesmo. O Salzburg vem para o Mundial na sua pior fase em anos. Depois de 9 anos sendo campeão, o Salzburg perdeu o título austríaco na temporada passada. E essa temporada a coisa está pior, pois nem estão na briga pelo Real pelo título e tendo feito uma Champions fraca, pior que seus compatriotas do Sturm Graz. Já tem uma mudança de técnico e pelos últimos 2 meses é Tamalete que comanda o time. O elenco à sua disposição não é nada grandioso assim. É um elenco bem jovem, o elenco mais jovem desse Mundial todo, vários garotos, muitos promissores, mas que ainda tem muito para crescer como jogadores. Na defesa, que foi uma das mais vazadas da Champions, eles contam com os zagueiros Samson Baidu e Henry Blanc, que vem da base do Borussia Dortmund. Nas laterais, eles contam com Terzic e o ex-Boca Capaldo. No meio, eles têm o volante de Hamburgo, o dinamarquês Kjærgaard, que tem boa participação em gols pelo time em temporadas recentes, o seu compatriota, o capitão Bidstlu, e claro, o seu destaque atual, o meio-atacante Glock, bom garçom e goleador do time. A parte ofensiva onde temos mesmo os nomes mais interessantes da equipe, mas não tem sido muito produtivo nessa temporada, eles não fizeram tantos gols não. Eles têm aí nesse ataque o ponta Dorgeles Nene e o centroavante Hatkov, mas sofreram um golpe duro que não vão poder contar com o Karim Konaté, o artilheiro do último campeonato austríaco e já cobiçado por times maiores da Europa, que está lesionado pelo resto da temporada. O Salzburg é para mim o mais fraco desse grupo. E já digo, o Hilal e o Pachuca têm obrigação de vencer deles nesse grupo. Porra, é questão de honra para a liga deles se mostrar melhor que o campeonato austríaco, né? Beleza, como já olhamos os grupos desse mundial, podemos dar uma olhada no mata-mata agora. Vou fazer uma simulação, né, das possibilidades que pode acontecer. Não vai ser a minha simulação definitiva, assim, porém acho que já dá uma ideia de tendências ou coisas do que esperar desse mundial. Tendo os grupos definidos com essas configurações, nós ficamos com as oitavas da seguinte forma: Porto pega o PSG, Bayern o Flamengo, Inter o Mamelodi, o City enfrenta o Al Hilal, o Atlético Madrid pega o Palmeiras, o Chelsea pega o Benfica, o Borussia o Monterrey e o Real a Juve. Daí os meus resultados simulados aqui, o Porto e o PSG pode ser um confronto disputado, mas o PSG está se acertando nessa temporada e jogando cada vez melhor, enquanto o Porto está meio meia boca. Então o PSG passa. No Bayern e Flamengo, eu quis colocar uma possibilidade mais ousada, já que queria ter mais um não europeu nas quartas. E assim, o Bayern não fez uma grande temporada, sofreu agora para passar do Celtic da Champions, e o Flamengo tem um time bom e joga bem. Um jogo desse de mata-mata, creio que Mengão pode superar o Bayern no jogo duro. Não seria favorito, mas teria condições de tirar os alemães. Inter e Mamelodi deve dar Inter mesmo, né? Não vejo nenhum dos times do grupo do Mamelodi conseguindo eliminar a Inter do Inzaghi. City e Hilal seria um confronto apertado, e o Hilal seria muito bem capaz de tirar o Manchester City aí, né? Especialmente na fase mal que os ingleses se encontram. Mas ainda assim, nós sabemos da capacidade do City. Até junho, penso que podem não estar passando pelas mesmas dificuldades que passam hoje. Então, eu coloco aqui que o City passa para as quartas. Atlético e Palmeiras, né? O Atlético vem rendendo bem nos últimos meses, deve vir forte. Já o Palmeiras nem tanto. Não creio que eliminaria o Atlético. Chelsea e Benfica pode ser equilibrado, né? Benfica tem condições para tirar o Chelsea, mas eu boto mais fé nos ingleses que devem com força para o torneio. Borussia Dortmund e Monterrey creio que poderia ser um jogo apertado. Vendo a fase ruim do Dortmund, os recursos que o Monterrey teria para competir e o fato que os mexicanos vão jogar quase que em casa, eu fico tentado a dar a vitória para o Monterrey. Daí Real e Juve, eu vou de Real, tende a ser o melhor time, por mais que tenha tido suas turbulências na temporada. Desse jeito as quartas ficariam com PSG e Flamengo, Inter City, Atlético, Chelsea e Monterrey contra Real. Eu imagino que o PSG vai ser demais por Flamengo superar, acho que ter pego as quartas já vai ter exigido bem deles. A Inter contra o City poderia ser bem apertada, mas a Inter vem sido um time mais confiável que o City, e tornaria com eles. O Atlético e o Chelsea é apertado, mas eu boto mais fé no Atlético ultimamente, né? E daí Monterrey e Real, eu não os vejo os mexicanos tendo o necessário para superar o Real Madrid. Assim as semifinais ficariam como PSG contra a Inter e Atlético contra a Real. Tudo pode acontecer aqui, né? Confrontos bem equilibrados, mas eu apostaria mais na Inter que no PSG e no Atlético do que no Real.
já que ambas equipes vêm de momentos melhores mais consistentes. Então, ficaria com a final entre Inter de Milão e Atlético de Madrid. E arriscaria na Inter, que creio ser o melhor time hoje. Então essa é a simulação que eu fiz. Porém, como eu disse, não é assim, uma simulação definitiva. Eu não necessariamente penso que a Inter de Milão é a favorita do torneio todo. Porém, eu só vejo um caminho bom e realista para eles chegarem ao título. O que mais queria mostrar com a simulação, acho que algumas tendências que eu vejo, coisas para esse Mundial. Eu vejo muita gente aqui no Brasil, às vezes falando, às vezes, do seu time ser campeão no Mundial, ou expectativa disso. Eu já falo para baixar a bola, né? Já ser realistas. Porque, assim, no máximo no europeu chega nas quartas, né? Esse é o máximo. Se tiver muito bom, talvez uma semi, mas difícil demais que ganhe a porra toda. Tipo, pense assim, a chance de um Palmeiras e Flamengo ganhar um Mundial é a mesma de, sei lá, o Benfica ou o Porto. E pense comigo, um torneio com Real Madrid, Inter de Milão, Bayern de Munique, você pensa que o Benfica vai ser campeão? Eu acho difícil. Mas claro, tudo é possível, né? Especialmente um torneio curto como esse, de jogo único, então quem sabe. Beleza então, pessoal, chegamos ao fim dessa sequência sobre o Mundial. Agora é só acompanhar a evolução desses times nesses próximos meses, assistir o Mundial lá em junho, né? Relaxar. Não esqueça de dar like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ficar de olho nas novidades que vão vir por aí. Até mais.